Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de resistência dos materiais do livro do Hibbeler, capítulo 1, exercício número 108. Vamos ao enunciado. A barra é mantida em equilíbrio pelos apoios de pino em A e B. Observe que o apoio em A tem uma única orelha, o que envolve cisalhamento simples no pino, e o apoio em B tem orelha dupla, o que envolve cisalhamento duplo. A tensão de cisalhamento admissível para ambos os pinos é tensão admissível igual a 125 MPa. Se x igual a 1 metro e W igual a 12 kN por metro, determine o menor diâmetro exigido para os pinos A e B. Despreze qualquer força axial na barra. Bom, para encontrarmos aí os diâmetros referentes ao pino em A e o pino em B, precisamos das forças aí, cortante em relação a esses pinos, que serão exatamente iguais às reações de apoio, que temos aí referente aos pinos. Então, podemos perceber que a gente tem aqui só carga na vertical, ou seja, em apenas uma direção a gente tem aí esforço. Lembrando que ele está falando para desprezar qualquer força axial aí na barra, ou seja, qualquer força aqui nessa direção que ele deu aí como sendo x. Bom, para facilitar aí o cálculo, a gente pode fazer o diagrama de corpo livre representando o plano. Então, eu vou representar aqui a barra, tá? Desenhar aqui, dividindo ela nos pontos importantes. Então, temos aí, desenhando a barra aqui no plano, vamos ficar com a seguinte condição. Aqui é onde está o pino A, aqui é onde está o B. Então, aqui é A, aqui é B, tá? Aqui nesse pedaço, ele deu a medida aí que x é 1 metro, então aqui temos 2 metros. Então, exatamente vai dividir esse segmento em 2. Aqui, nesse espaço, é onde a gente tem a nossa carga distribuída. Tá? W. Então, aqui está o carregamento, que é dado W, que ele nos deu aí de 12 kN por metro. Colocando aqui as medidas, que são importantes, a gente pode traçar aqui. A gente tem essa medida aqui, e aqui, como é um carregamento retangular, tá? Eu vou já dividir essa medida no meio, porque é onde vai ficar a força resultante, tá? Então, o que a gente tem? Aqui vai ser a força resultante do carregamento. A força resultante é exatamente a área aqui, ou seja, a altura é a carga de 12 kN por metro e a base do carregamento aqui, que vai ser de 1 metro. Então, vezes 1 metro. Então, a força aí concentrada, resultante, aqui vai ser de 12 kN. Ela fica localizada no meio do carregamento, que é no centroide aí da distribuição de um carregamento retangular. E aqui a gente vai ficar, como era 1 metro, ficou meio metro para um lado, meio metro para o outro. A distância aqui entre B e o carregamento é de 1 metro e aqui de 2 metros. Quais forças a gente tem atuando? Em B temos um pino, então vamos ter uma força de reação aqui, que eu vou chamar de BY, tá? Estou considerando que o eixo X está aqui, axial, considerando que o eixo Y é o eixo aí vertical, tá? Então, temos aqui BY e aqui em A, tá? Se a gente pode colocar para cima, mas já dá para perceber que para ter equilíbrio, ou seja, para não rotacionar em B, a gente tem que ter uma força para baixo para equilibrar aí o momento, Então, se eu quiser já representar ela no sentido correto, eu já coloco ela aqui para baixo.
tá? A y. Se eu não quiser colocar no sentido correto, aí eu vou colocar para cima, tá? E aí vou verificar que vai dar um valor negativo. Então aí, tendo feito o diagrama de corpo livre, agora a gente pode aplicar a condição de equilíbrio. Então eu vou começar com o somatório de momentos em A igual a zero. Aí vou fazer que anti-horário é positivo. Então quem causa momento em A? PY, tá? Que vai multiplicar pela distância, ou seja, 2 metros. Aí vamos ter um momento causado por essa força concentrada, que vem da força aqui do carregamento, que vai ser de 12 kN, que vai girar no sentido horário. Então, negativo, menos 12 kN, que multiplica a distância, que vai ser 2, 3, 3,5. 3,5 metros. Tudo isso daí igual a zero. Então, vamos ter ali que a reação BY vai ser igual. Unidade de metro está nos dois termos, simplifica. Aí a gente vai ficar com 12 kN, que multiplica 3,5. Esse 2 aqui passa dividindo. Então, vamos ter aí que a reação de apoio BY vai ser igual a 12 vezes 3,5 dividido por 2. A gente vai ter aí 21 kN é a carga de BY. E aplicando aí o equilíbrio na direção Y, ou seja, somatório de forças em Y igual a zero, para cima positivo, a gente tem menos a Y, aí mais aqui o BY, que a gente encontrou, que é 21 kN, e vamos ter menos 12 kN, que é a força concentrada aqui. Isso igual a zero. Aqui o AY está negativo, vai passar para o outro lado e ficar positivo. Aqui a gente vai ter 21 menos 12, que vai dar 9 positivo, ou seja, AY é igual a 9 kN. Como deu positivo, significa que o sentido que eu adotei está correto. Agora vamos analisar aí, né, a condição do cisalhamento, começando por A. Tá? Aqui no pino A, como ele diz, ó, é a orelha única. A gente só tem uma parte que vai cisalhar, que é entre a barra e o pino ali, ou seja, exatamente aqui, ó, nessa área onde vai ocorrer ali o cisalhamento. Então a gente tem que, paralela à área, né, a força cortante em A é igual a Y, ou seja, a força cortante é de 9 kN. Aí a gente tem, qual é a condição do cisalhamento? Tensão de cisalhamento é igual a uma força cortante dividido por uma determinada área. Isso tem que ser menor ou igual a uma tensão admissível. Tá? Então a gente tem aqui o valor da cortante já. Tá? Como aqui a tensão de cisalhamento foi dada em megapascal, e a gente tem que lembrar aí, né, que 1 megapascal é a mesma coisa que Newton por milímetro quadrado. Então eu tenho que deixar a unidade de força em Newton e a unidade de área vai milímetro quadrado, né? Aí para a gente poder ter a análise dimensional coerente. Aí, cortante, vamos substituir. 9 vezes o quilo no SI vale 10 a terceira. Então 9 vezes 10 a terceira Newton. Dividido. Aqui, como vai ser só uma área que vai cisalhar, a gente vai colocar π vezes o diâmetro, que é dA ao quadrado, dividido por 4, né? Que é a área da circunferência em função do diâmetro. Isso tem que ser menor ou igual, quem é a tensão admissível é 125 megapascal, que eu vou escrever na unidade de Newton por milímetro quadrado. Bom, agora eu tenho que isolar o dA nessa equação, né? A unidade de Newton, ó, que está dos dois lados, a gente pode simplificar. Aí vamos escrever, esse 4 que está dividindo vai lá em cima multiplicando, então fica 4, que vai multiplicar o 9 vezes o 10 a terceira. Esse milímetro quadrado vai passar para cá, multiplicando milímetro quadrado. Aí vamos ter aqui dividido pelo π que permanece e o 125
que passa dividindo. Esse dA ao quadrado vai para o outro lado multiplicando, fica dA ao quadrado. Então, a gente tem que, se isso aqui tem que ser menor que dA, né, a gente tem a condição que dA tem que ser maior ou igual a raiz quadrada, né, a gente considera só a parte positiva, porque não tem diâmetro negativo, de 4 vezes 9 vezes 10 a terceira milímetro quadrado, dividido por π vezes 125. Aí a raiz quadrada de milímetro quadrado dá milímetro, que é a unidade de diâmetro. Então, podemos fazer a conta e achar que o valor de dA tem que ser aí 4 vezes 9 vezes 10 ao cubo, dividido por π vezes 125. Isso daí, tudo a gente tira a raiz quadrada. Então, vamos achar um valor aí, que dA tem que ser maior ou igual a 9,57 milímetros. Tá? Esse é o valor mínimo do dA. Qualquer diâmetro maior que esse satisfaz a condição da tensão admissível aí, que é a tensão de cisalhamento do pino. Agora, temos que fazer aí a conta para o B, tá? Por B, tá? A gente vai ter qual é a cortante que está atuando ali em B. A cortante em B vai ser o BY, ou seja, 21 kN. Só que agora eu tenho que prestar atenção, né, que aqui em B tem o pino, a seção dos dois lados, então vai cisalhar em duas áreas, orelha dupla, tá? Então, a gente vai lá aplicar a mesma condição. Tensão, né, que é igual a cortante sobre área, tem que ser menor ou igual a tensão admissível. A cortante, 21 kN, ou seja, 21 vezes 10 a terceira newton, dividido pela área. Agora, a área são duas áreas que vão cisalhar. Então, 2 vezes π vezes o diâmetro B ao quadrado, dividido por 4. Isso tem que ser menor ou igual à tensão admissível, que é igual a 125 newton por milímetro quadrado. Aí, newton multiplicando dos dois lados simplifica. Para isolar aí o dB, a gente faz semelhante aqui. O 4 passa lá em cima multiplicando. Fica 4 vezes 21 vezes 10 a terceira. Esse milímetro quadrado passa para cá multiplicando. Aí vamos ter dividido por 2 vezes π. Esse 125 passa dividindo. Tem que ser menor ou igual a dB ao quadrado. Aí então vamos ter que dB tem que ser maior ou igual a raiz quadrada de 4 vezes 21 vezes 10 a terceira milímetro quadrado, dividido por 2π vezes 125. Então, vamos achar aí que dB, que é o diâmetro aí do pino em B, tem que ser 4 vezes 21 vezes 10 elevado à terceira, dividido por 2 vezes π vezes 125. Disso daí a gente tira a raiz quadrada e vamos ter um valor aí que dB tem que ser maior que 10,34. A raiz quadrada de milímetro quadrado é milímetro. Então, os diâmetros mínimos que temos que ter aí para os pinos é 9,57 para o pino em A e em B 10,34 milímetros é o diâmetro mínimo para que não cisalem aí com essa condição admissível para suportar essa carga aqui. Bom, espero que tenham gostado da resolução e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!